Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender como fazer um float button animado. Ele tem algumas animações, entre essas, quando o float button está aberto do fundo e aparecendo e desaparecendo, ele tem uma transição, né? Então tem um tempo que ele é animado. Tem esse mais que vira um xizinho quando está aberto do float button. E tem esses outros botões que eles têm dois efeitos de opacidade, que eles ficam de invisível para visível, e ele muda a posição deles também, né? Então vamos lá. Acabei de criar aqui um novo projeto. Eu vou apagar esses comentários. Agora eu vou apagar todo esse widget aqui. Eu vou criar um novo widget chamado Home. Só Home. E aqui eu vou retornar um scaffold, porque eu vou colocar o nosso float action button aqui. Eu vou chamar de float, chamar de animated, só float button. Float button. Beleza, eu ainda não tenho ele, vou ter que criar, mas aqui eu já vou chamar a minha home. E aqui eu vou criar um arquivo. Vou já estar criando um diretório chamado widgets barra float button. No float button eu vou importar um material. E ele vai ser um widget do tipo stateful. Button. Que eu já posso estar importando ele. Pronto, eu acabei de criar. E o nosso botão vai ser mais ou menos um container, que ele vai ter o tamanho de 50, a altura de 50. Eu vou colocar um box decoration para ele, que eu vou dar uma cor azul mesmo. Só um detalhe, antes de mais nada, eu vou só rodar o projeto novamente, que da forma que tinha criado, já tinha um float button padrão, né? Então vou rodar aqui para atualizar da forma que já está, pronto. E aqui nós temos um quadrado, porque é isso que nós acabamos de fazer aqui, né? Um container de tamanho 50, altura 50, uma cor azul. Eu vou dar um border radius porque eu quero ele redondo. Agora pode ver que ele já ficou redondo. O meu child dele vai ser um inkwell, porque eu quero dar o efeito de toque nele. Esse meu inkwell, para ter aquele ripple effect, eu preciso envolver num outro widget, que é só um material. Eu preciso definir uma cor, que no meu caso eu vou dar uma cor transparente mesmo, porque eu não quero usar a cor do container que está por cima. Para funcionar eu preciso declarar a função onTap, mesmo que não tenha nada, mas ela é obrigatória. Agora se eu tocar, percebam que eu já tenho o feedback de toque, só que ele está quadrado, ele não está respeitando o container que está redondo, né? Para isso, então, eu vou estar chamando a propriedade custom border, declarando uma cycle border. E pronto, nosso efeito de toque agora está respeitando o container que está arredondado. O nosso child desse icon vai ser um ícone. E pronto, nosso botão está pronto. Porém agora falta adicionar a animação, né? A mágica dele, né? Todas as outras animações envolvidas. Então para isso, eu vou estar utilizando o mixing aqui para prover algumas funcionalidades, chamado single checker provide state mixing. E eu vou estar declarando um objeto tipo animation,
vai ser da minha animação. Ele tem que ter algum valor, ele vai falar que ele é tipo double. Ele pode ser de vários tipos. E eu tenho que ter um controlador para essa animação, que vai estar chamando de controller. Eu também quero ter uma variável para eu ter uma referência de quando a animação está ativa, quando ela terminou de ser ativa, ou seja, quando os botões estão aparecendo, quando o fundo preto está aparecendo ou quando não. Então vou chamar de isActivated. Ela vai começar como false. Agora eu vou sobrescrever um método initState. E no meu initState eu vou estar chamando o super dele. E eu vou estar inicializando o meu controller e o meu animation. O meu controller, ele vai receber um animation controller. Nessa propriedade v5 eu vou colocar this, né? This, que é para essa mesma classe aqui, né? Lembrando que só funciona porque eu estou usando esse mixing aqui. E qual vai ser a duração da minha animação? Eu tenho que passar um objeto tipo duration, que eu vou estar falando que eu quero 300 milissegundos. Então, a minha animação vai durar 300 milissegundos. E agora eu vou inicializar o meu animation. Ele vai receber uma curva de animation. Por que uma curva de animation? Porque uma animação, ela não precisa necessariamente seguir em linha reta, né? Ela pode começar mais lenta, terminar mais rápido, ou começar mais rápido, terminar mais lenta, ou durante um período de tempo ela ter diferentes faixas, né, no intervalo que ela acelera ou reduz a velocidade com que é feita, né? E então aqui eu quero usar uma curva na minha animação. Esse parent é o meu controller. E a curva, eu posso criar uma curva customizada ou já posso usar várias que já existem pré-definidas aqui no Flutter, né? Que é você pode ver todas elas em curves, ponto, e aqui a quantidade de curvas diferentes, né? Aqui eu vou usar a EasyIn. E eu não posso me esquecer de estar liberando o meu controlador quando isso aqui foi destruído. Então, chama controller.expose. É o seguinte, agora eu vou criar dois métodos para iniciar minha animação e revertendo ela, fazendo ela seguir a trajetória contrária. Eu vou estar criando um método aqui para estar deixando isso de forma mais organizada. Estou chamando de init animation. Que eu vou estar chamando o meu controlador, chamando forward. Quando eu chamo esse forward, eu vou estar iniciando a minha animação. E aí eu vou dar um set state aqui, porque eu quero mudar o valor dessa minha propriedade aqui. isActivate, que ela vai receber true. Beleza? E agora eu vou duplicar esse método aqui. Eu vou chamar de revert animation. Que o meu controller, em vez de ser forward, ou seja, em vez de fazer inicie, eu vou chamar o reverse. O reverse, ele vai pegar a minha animação que está no estado final e vai voltar ela para o estado inicial, animando a trajetória dela reverse. E o meu isActivate vai voltar para false, porque a animação não vai tá mais ativa, né? Já vai estar desativa. E aí, esses métodos eu vou chamar aqui no Inkwell, onde eu tenho um evento de toque, né? Non-tap. Eu vou estar perguntando is activated, ou seja, se a animação está ativa, eu vou desativar ela, né? Eu vou desativar, não, vou reverter. Se não estiver ativa, né? Eu vou inicializá-la. Beleza. E para a gente estar animando isso aqui então, porque até agora não está fazendo nada, né?
Aqui eu estou até recebendo uns erros, né? Mas é o seguinte, é porque o Rot Reload não funciona de jeito quando você mexe nesses componentes. Você tem que restartar mesmo a aplicação. Restartado, posso tocar que tá tranquilo. Não tem erro mais. Só que eu tenho que animar, né? E aí eu quero animar esse ícone daqui, né? Eu quero que ele vire um X, ele deu uma rotação, né? Para ele virar um Xzinho. E o que eu vou fazer? Eu vou envolver ele no outro widget, que é chamado de Animated Builder. Deixa eu quebrar a linha aqui. Esse meu Animated Builder, eu tenho que especificar qual animação ele vai estar usando, qual objeto de animação, e aqui eu vou estar passando o Animation, que nós criamos agora há pouco. Eu vou estar passando aqui o Child, né? E agora eu tenho um parâmetro chamado, que é o meu Builder, né? Que eu vou estar recebendo o meu contexto e vou estar recebendo o meu widget filho, meu child. E aí eu vou estar retornando uma animação, né? Que no caso, como eu quero rotacionar, vai ser o transform.rotate. O ângulo é o seguinte, esse meu objeto animation, quando ele pode ter vários valores, né? Aqui ele está usando um double, né? Do tipo double. Da onde o valor começa até onde termina, né? Você pode definir, mas por padrão é de 0 a 1. Então a animação, quando ela não está ativa, ela começa em 0. Quando ela está finalizada, ela termina com o valor de 1. E o que eu quero pegar? Eu quero pegar o valor do meu animated.value. Eu quero multiplicar por 0.9. Esse vai ser o meu ângulo da minha rotação. E eu vou estar devolvendo, né? Aliás, o child nesse transform.rotate. Opa, e o child vai ser o child que eu estou recebendo no método também. Beleza? Vou colocar uma vírgula aqui. Ótimo. Então, vamos ver como ficou. Como eu já dei umas clicadas, já alterei o estado, mas eu vou restartar a aplicação. Restartei. Se eu clico, ele rotaciona e vira um Xzinho. Se eu clico de volta, ele volta a animação para o estágio inicial, animando. Então, eu clico, a animação é feita. Eu clico de novo, ele vai dar o reverse no animation, ele vai voltar para o estado inicial, só que ele vai voltar animando mesmo a volta, fazendo o trajeto contrário. Beleza? Agora vamos colocar aquele nosso fundo, né? Que aparece quando a animação está ativa. Só que aqui é o seguinte. A gente vai ter um probleminha. Aqui, primeiro eu tenho que retornar uma stack. Quando eu dou Alt Enter aqui, eu tenho algumas opções que podem me facilitar na Android Studio, já está envolvendo com os widgets. Eu poderia colocar New Widget e definindo, mas aqui eu teria que colocar o Child, que só está o Child. Então, para pegar um que já tem um Child, eu vou colocar uma coluna, que eu só vou renomear para Stack. Pronto, que ele já envolveu esse meu container no Child. Beleza? E na Stack, o tamanho da stack é o tamanho do primeiro elemento, né? Assim, os elementos de baixo não podem ter um tamanho maior do que o elemento de cima, né? O elemento de cima é o que define, o que fica mais em cima, né? O primeiro é o que define o tamanho total da stack na tela. E aqui eu quero ocupar a tela inteira. E o meu filho vai ser um container. Ele vai ter uma corzinha mais escura, né? Deixa eu colocar um pouco mais claro. Isso. Mais escura mesmo. Então, pronto. Só que eu tenho um problema, né? Quando eu coloco o meu float bundle, quando eu declaro ele aqui, né? Ele tem uma posição. Por padrão, ela é aqui.
Só que agora eu tô tendo um widget que ele tá ocupando a tela inteira, né? E que como filho, aí sim que ele vai ter um outro que é o float button que deveria ficar nessa posição. Então aqui eu vou estar modificando um pouco nas posições aqui, né? Onde eu declaro o float button, eu vou estar mudando a posição dele. Float action location. E aí eu vou estar falando que ele vai ficar no center docket. Quando eu faço isso, repara que esse meu container ele já ajusta sua posição de passo a ocupar a tela toda, porque sem ele, olha, ele fica como ele estava, em teoria ele ia ficar nesse cantinho aqui direito, né? Ele então tem um pad, ele tem uma margem aqui da tela, né? Então quando eu faço isso, ele tira essa margem, ele passa a ocupar a tela inteira. Agora eu preciso ajustar esse botão aqui. Então, para eu fazer isso, como eu estou no stack, eu vou envolver ele num widget chamado Position, que eu consigo posicionar ele em um canto da tela. Eu vou estar falando que ele vai estar a uma distância de 60 do bottom e uma distância de 10 da direita. Bom, agora esse nosso container, ele está aparecendo com uma cor diferente, ele está aparecendo o tempo todo. Eu quero que ele só apareça quando a animação estiver feita, quando ela estiver iniciada. Então eu vou estar envolvendo esse widget aqui em um objeto do tipo Page Transition. Por quê? Porque eu quero que ele anime a opacidade dele, né? De acordo com se está animado ou não. Se o botão estiver fechado, ele vai estar totalmente transparente. Se o botão estiver aberto, ele vai estar visível, né? Igual ele está aqui agora. E aí, a nossa opacidade, ela vai de 0 a 1. E o nosso objeto animation, olha só, ele vai de 0 a 1 também. Então só preciso passar aqui animation para ele. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Na verdade eu vou restartar porque eu quero zerar o estado aqui da aplicação. Então, olha só. Vocês podem ver que ele tem a mesma animação de 300 milissegundos porque eu estou usando o mesmo objeto animation, né? Mesmo tudo para estar fazendo isso. Então, ficou legal. Só que eu tenho um problema. Mesmo quando ele não está visível, ele ainda está aqui. Então eu não conseguiria clicar em um conteúdo daqui de baixo, porque ele está aqui, ele está sobrepondo o outro conteúdo que está embaixo. Então o que eu vou fazer é envolver esse Fade Transition em um outro widget chamado Ignore Pointer. Esse Ignore Pointer ele tem um parâmetro chamado Ignore, e aí eu vou estar ignorando o ponto, eu vou estar ignorando os efeitos de toque se o meu, aqui eu vou até nomear para privada. Eu vou estar ignorando os efeitos de toque se essa animação não estiver ativa. Então não está ativa, eu vou estar ignorando os efeitos. Está ativa, aí não. Aí literalmente eu vou capturar os efeitos de toque nele aqui. Beleza? Agora o que nós precisamos fazer é estar colocando os outros botões aqui para estar animando e aparecendo. Como eles são botões parecidos, eu vou estar criando uma função para estar me retornando esses widgets. Eu vou chamar de render sub icon. Eu vou estar recebendo um ícone e eu vou estar recebendo um objeto tipo animation diferente para cada um. E eu vou estar recebendo uma label também. Eu vou estar retornando um objeto tipo position, porque eu quero posicionar cada um deles em um lugar da tela. Todos eles vão começar na posição 40 embaixo e menos 25.0 na direita. Como filho, eles vão ter um fade transition, porque eles começam, a animação que ela começa invisível e se torna visível. Então tem duas animações, uma de fade e uma de slide, né, que eu movo eles.
Quem vai gerenciar essa opacidade é o próprio Animation mesmo, né, que ele vai de 0 a 1. E aí agora eu vou ter uma outra animação que é de Slide Transition. Então, quando a animação que eu vou estar movendo o meu widget. Essa animação, a posição dela, ela vai ser definida por um outro controlador de animação que eu vou estar recebendo como parâmetro, chamado Animation. E o meu filho vai ser um container. Esse meu container vai ter um stack. Vou estar definindo o alinhamento dessa minha stack no centro. Como filhos, o primeiro de cima define o tamanho, né? Então eu vou estar falando que o tamanho vai ser de 70 e a altura e a largura vai ser de 120. Então ele vai definir o tamanho da minha stack inteira, né? Os elementos não podem ultrapassar esse tamanho, eles vão respeitar esse tamanho. E aí o primeiro filho vai ser um positioner. Ele vai estar alinhado em cima, então top 0. Ele vai ter uma altura de 50 e uma largura de 50 também. Todos eles vão ter a cor branca. E também vão ser redondos, assim como o primeiro botão, o inicial. E o meu filho desse container vai ser o ícone que eu estou passando aqui como parâmetro. Opa, esqueci de chamar aqui icon. Beleza. E eu vou ter um outro widget aqui também, que ele vai ser a minha label. Só que ela vai estar alinhada embaixo. Chard, que é um texto. Estou passando a label para ele. E na cor branca. Pronto. O meu método que cria esse botão já está criado. Então vou estar declarando alguns deles aqui. Logo abaixo do meu container de exibição e logo acima do botão. Eu tenho que definir um ícone. Vou maximizar a tela aqui por enquanto. Quero colocar tudo isso numa linha só para ficar mais legível. Já vou colocar 4 alinhados. A minha animação eu vou estar chamando de B1, que eu ainda vou estar criando, de botar 1. E a língua vai ser transferência. Eu vou duplicar algumas vezes, mais 3 vezes. Os botões os objetos de animação já vou estar renomeando para B2, B3, B4. E as labels vão ser
Pronto, declarados. Agora o que eu preciso fazer é criar esses objetos animations aqui. Como você pode ver, aqui o valor deles eu estou passando para uma posição, né? Uma posição que ele vai receber tanto uma coordenada x como y, né? Tanto no eixo x como y. Então eu vou estar criando os meus animations, logo abaixo disso aqui para ficar separado, do tipo offset. Vou duplicar algumas vezes, só para mudar para B2, B3 e B4. E vou inicializar eles logo aqui abaixo desse primeiro animation. Vou estar chamando B1, vou ter que inicializar um por um. Vou estar chamando esse twin. Esse twin, ele vai pegar o valor da animação que está vindo, né, do controller, ele vai converter para mim em um outro valor. Ou seja, ele vai pegar, por exemplo, se está indo de 0 a 1, se tiver, por exemplo, 0,35, aí ele vai me devolver, ele vai converter o quanto 0,35 representa, né, o que representaria começando 0 e terminando com 1, nesse novo valor que eu estou querendo, que no caso é tipo offset. E aqui eu falo, olha, esse offset, quero que ele comece, o início dele seja offset de 0 e 0. Então, quando lá no meu controller ele tiver o valor de 0, ele vai começar aqui com 0 também. E o end, ou seja, quando lá no meu controlador tiver o valor de 1, aqui ele vai terminar nesse seguinte valor. Offset menos 1.0, 0.2. Aí aqui eu vou estar chamando .animate. E aqui eu vou estar chamando uma curved animation novamente, porque eu quero uma animação curva, onde meu parent é o controller é um só, né? E a curva é curves ponto easy in out back. Essa curva ela estoura um pouco para fora e ela volta um pouco. Então uma curva assim, já viram na animação quando ela vai, só que ela não termina, ela vai e aí ela volta um pouquinho e aí que ela termina. Então ela faz esse efeito. Eu vou duplicar uma vez, eu vou só zerar isso daqui. Isso aqui vai ser a única coisa que vai mudar. Eu estou chamando de B2, B3 e B4. Essas posições que todos vão começar com 0, né, e terminar em um local diferente. As posições que eu estou colocando agora é porque eu vi o local onde cada uma tinha que terminar, aí eu estou colocando manualmente. Um detalhe a se observar é que eu estou colocando valores pequenos, como por exemplo 0,1.2, né? Isso porque esse meu widget de slide transition, esse daqui de slide transition, ele para cada a posição que eu vou estar alterando significa o tamanho dele mesmo. Então se eu falar que eu quero mover 1, ele vai mover um tamanho dele mesmo. Se eu colocar meio, vai ser metade do tamanho dele mesmo. Então quando eu coloco menos 1.2, ele está movendo na direção oposta, na direção negativa, né? O tamanho dele uma vez e 2 frações de 10. Opa. Prontinho, vamos ver como ficou aqui agora. Eu vou startar novamente, vou voltar para esse tamanho aqui e vou clicar. E pronto, nossa animação está funcionando. Então perceba aqui que quando a animação é feita, ele estoura, ele vai um pouquinho mais para fora e aí ele volta, né? Esses botões aqui
Então eles vão, quando eles chegam lá no final, eles dão uma cutucadinha de volta. Aqui você pode ver que tem, se eu tirar essa animação de fade transition, eu vou remover esse widget. Então você pode ver que eles vão, aqui ficou mais visível, os botões eles vão lá para baixo desse outro, né? Então eles animam desde lá até aqui, mas aqui eu estou combinando duas animações, e aí ele acaba que se torna mais visível quando ele se consegue ver, quando ele já está na metade da trajetória, ou um pouco além, que você consegue estar vendo que ele está aparecendo. Beleza? Agora falta o principal, que é ter o efeito de toque, né? Quando você tocar aqui, tem alguma ação. Para isso seria só adicionar um Gesture Detector, né? Pois é, só que eu tive um problema. Quando eu coloco o Gesture Detector num widget que eu fiz essa animação de transição com Slide Transition, ou seja, quando eu movi ele de lugar, o Gesture Detector não está funcionando, né? Eu tentei botar Gesture Detector em N elementos do stack, procurei soluções e fui atrás, mas eu não consegui fazer de forma alguma o Gesture Detector funcionar quando eu movo a posição do widget. Então eu não consegui colocar efeito de toque. E aí você pensa, mas o que adianta, né, ter um botão, né, se eu não vou ter efeito de toque nele, né? Inclusive, se alguém souber uma forma, conseguir, por favor, postem nos comentários que eu implemento aqui, né, e já corrijo. Mas tá, o que eu fiz então? Então eu recorri à boa e velha gambiarra da vida, né? Mas aquelas gambiarras do bem que só vem para ajudar, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei por cima, eu vou até botar para inspecionar aqui. Eu vi onde eu criei um widget do tipo Gesture Detector do mesmo tamanho desses widgets daqui, e quando a animação está ativa, ou seja, só quando esses botões estão abertos, né, eu coloco ele, esse widget de toque, né, esse Gesture Detector, para aparecer em cima desses daqui, certo? Então, como que foi feito? Eu vou primeiro criar a função que vai trabalhar o toque para mim. Vou chamar ela de get handler toque. Eu vou receber uma posição onde é que é para esse widget ficar, né? Então, baseada no bottom e na direita. E uma função de callback, que é para ser executada. Só um detalhe também, né, que eu esqueci de abordar, é que quando clicar, ele também vai ter que desativar a animação, ele vai ter que reverter ela, né, fazendo ela voltar para o estado original. Quando clicar, ele vai cancelar, vai reverter a animação e vai executar essa função de callback que foi passada. Então aqui eu vou retornar um position eu vou dar um tamanho para ele. O meu tamanho vai ser a largura de 120 e a altura de 70, que é o mesmo tamanho dos meus widgets, né, dos botões que são animados. E aqui a posição eu vou estar passando por parâmetro. Bottom, bottom, right, right. Meu filho vai ser um Gesture Detector. Que no OnTap, então, ele vai fazer duas coisas. Ele vai estar revertendo a animação, né? Ele vai estar chamando o OnTap da função que foi passada como parâmetro aqui, uma opção de callback. E aqui eu vou colocar logo no fim da minha stack isso. Então eu vou colocar, primeiro eu vou ver se aqui está ativo. Is activate, ou seja, a animação está sendo aparecida, né? Então
Então eu vou chamar o handle token. E aqui eu vi onde eram as posições que eles paravam, então que eu vou colocar manualmente. E aqui agora a função. Se handle token não estiver ativo, vou retornar só um container vazio. Beleza? E aqui eu vou estar falando assim, ó. Print, eu vou estar printando. Vou colocar um ponto e vírgula. Opa. Botão transferência tocado. Eu vou estar duplicando isso aqui mais 4 vezes, né? Esse botão vai ser o receita, despesa, cartão, despesa. E agora eu só vou estar modificando a posição deles. Pronto, só isso. Eu sei que não ficou muito legal, ficou, né, meio gambi, mas é uma gambiarra mesmo. E igual eu falei, se alguém souber como fazer para o Gesture Detector funcionar quando está com componente slide, um edit de slide transition, falei que eu arrumo isso daqui. Então vamos ver como ficou. Beleza. Agora funcionando, eu vou estar limpando aqui o console. Eu vou clicar agora no despesa. Botão despesa tocado, ele reverteu a animação e executou a função de callback. Vou clicar no despesa cartão, ele reverteu a animação e despesa cartão tocado, receita tocado, transferência tocado. Então está funcionando. Se eu vim aqui inspecionar, vocês podem ver aqui, ó, que tem um outro, né? O editzinho aqui, ó, tá dando para ver, né, que é um Gesture Detector que ficou por cima deles, né, em cada um desses quadradinhos aqui, coloquei por cima. Eu coloquei eles aqui no final da pilha justamente para ficar em cima deles, né, por isso eu coloquei aqui para o final. Então é isso, pessoal, está pronto o nosso Float Button animado. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.